Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mar. Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Desafios e Soluções. O nome desse programa foi inspirado no livro da Joana de Ângeles chamado Desafios e Soluções. Vale a pena lê-lo porque ele faz parte da série psicológica e foi uma inspiração boa que, aliás, o Jeter sugeriu colocar o nome no programa de Desafios e Soluções. E hoje temos mais um desafio de entender os ensinamentos da benfeitora falando sobre autossuperação, superação pessoal diante da vida. Tirado do livro Rejubila-te em Deus. Divaldo Pereira Franco psicografou a benfeitora espiritual. Autossuperação é uma coisa inevitável no processo evolutivo. Tem um livro que Joana de Ângeles fala que, diante do conhecimento que o Espiritismo traz, é inevitável esperar da pessoa o otimismo diante da vida, por tudo que o Espiritismo esclarece a respeito da nossa vida. Uma coisa que nós sabemos e que é um acontecimento que não tem volta porque é lei, é que nós estamos progredindo, crescendo, melhorando, desenvolvendo nossas capacidades. Então, esta autossuperação é inevitável. Nós vamos superar todos os nossos defeitos, todas as falhas, todos os erros, todas essas expressões do espírito, esses comportamentos, estas manifestações, são como que instrumentos que o espírito usa para se desenvolver. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma indisposição, um mal-estar, esse mal-estar me obriga a fazer uma autoanálise. Por que eu estou assim? Será que foi o café da manhã? Será que foi a discussão que eu tive com aquela pessoa? Será que foi a consciência que eu tive que eu perdi o prazo de fazer isso ou aquilo? Ou aquela visita bacana que eu vou receber? Então, o acontecimento, a experiência faz com que o nosso psiquismo, a nossa mente, que somos nós mesmos, né, se manifestando, aflore e isso faz com que a gente vai trabalhando essas questões que nós apresentamos como reação, né? Então, eu sou provocado, isso me gera uma irritação. Esta manifestação, então, é trabalhada para o indivíduo conseguir se autoeducar e aprender a não se irritar mais. A ideia sintética é essa. Então, autossuperação, que é o tema desse livro, nós já estamos a caminho disso. Por exemplo, você pode estar cansado de discutir com uma pessoa, com a sua esposa ou com o seu marido, ou com o seu filho, ou com a sua mãe, com o seu pai, um tema que vocês não chegam a um acordo, mas de tanto desgaste que provoca, conforme o caso, tem outros que as pessoas se conciliam, chegam num ajuste, mas esses que não chegam se cansa de brigar tanto desnecessariamente ou de bater na mesma tecla e se propõe a mudar. Aí está a autossuperação. E assim por diante vamos fazendo ao longo da existência. E os obstáculos que aparecem, os tropeços, os encontros, desencontros, tudo isso são estímulos que evocam no indivíduo, na pessoa, reações conscientes de como lidar com esse acontecimento. Mas vamos entrar no livro. Diz a benfeitora espiritual: o egoísmo é filho espúrio do atraso moral da criatura humana. Atraso moral. Não é virtude, não é economia, não é precaução.
o egoísta de reter tudo com ele, de querer tudo só para ele. Não é uma virtude, é atraso moral. É pensar só em si, é os medos que rondam a mente do indivíduo de achar que algo ruim vai acontecer se ele der alguma coisa para o outro, né? Então é um atraso moral que precisa ser corrigido. Responsável por incontáveis danos que dificultam a sua ascensão espiritual no rumo da sua destinação plena. É interessante, né? Quem de nós não quer evoluir? Todos queremos. Mas algumas vezes, assim, com essa dominação do egoísmo, o indivíduo quer evoluir, quer melhorar, à custa ou em detrimento dos outros. Em detrimento dos outros. Quando a pessoa é egoísta, estamos aqui falando, em detrimento dos outros, causando muitas vezes problemas na vida do outro. Como que ela quer ser feliz, quer crescer, tendo esse tipo de atitude com os outros? Como é possível? Não dá. As portas se fecham. A sua sintonia atrai pessoas do mesmo naipe. Esse é o lance. Não tem ninguém ali fazendo anotação, olha o que ele está fazendo de errado, vamos puni-lo ou não. Quando ele expressa os seus pensamentos, os seus sentimentos, ele está irradiando o seu egoísmo, o seu excesso de cautela, de não gastar demais, etc., de invejar os outros e por aí vai. Ele irradia isso. Então ele está irradiando coisas desfavoráveis ao crescimento que ele tanto quer. Então ele quer e não consegue, quer e não consegue, quer evoluir e não sai daquilo, porque está preso no seu egoísmo, na sua visão unilateral da vida. Até que chega uma hora que a dor vai fazendo o trabalho de restaurar a personalidade. Aí o indivíduo começa, com o passar do tempo, a ver o outro, a se interessar pelo outro, a querer ajudar o outro, conforme o tipo de afetividade que tem. De repente se aproxima perto de você uma pessoa super bacana, que evoca em você os melhores sentimentos. Ou uma pessoa da pior espécie que evoca os piores sentimentos. E isso, então, esse contato com o outro, com a sociedade, vai fazendo com que o indivíduo saia dos lugares que ele tem visitado frequentemente. No caso presente, o egoísmo. Então, responsável por incontáveis danos que dificultam a sua ascensão espiritual. Aliás, conforme o estado da pessoa de perturbação, ela não consegue nem vislumbrar, não consegue nem anteceder uma ideia bacana que possa acontecer na vida dela, porque ela está tão carregada de negatividade, tão carregada de energias pestíferas, doentias, desorganizadoras, desajustadoras, que o máximo que ele consegue pensar é nos problemas que o afligem no momento. Ao mesmo tempo, é genitor do orgulho. O egoísmo é pai do orgulho, veja bem. Que se veste de prepotência, o orgulho, para criar embaraços a todos quantos não se lhe curvam. A infantil presunção, efeito natural da imaturidade psicológica, o orgulho. A pessoa se achar, né, prepotente, soberba, que é melhor do que os outros, parece que tem sangue azul, não quer se misturar com as pessoas, quer distância, enfim. Agora, veja bem, é interessante que eu presumo que na perspectiva reencarnatória, como nós já tivemos várias experiências em vários papéis da vida ou social, uma pessoa que tenha andado durante um certo tempo na vertente do poder, ela começa a acreditar que ela é melhor do que os outros.
ela começa a fazer autoafirmações ou criar uma autoimagem que ela é especial por conta daquilo que ela tem, o poder, o dinheiro, às vezes a beleza, o dom da palavra. O, o dom não é uma coisa, uma gratuidade no indivíduo. O dom, no caso presente, é uma coisa construída. Então a pessoa pode pensar que ela é diferente e ela cria essa imagem. Todo mundo respeita, pede bênção, se genufluxam diante dela, né? Então a pessoa vai criando uma imagem de superioridade, que não é apenas um papel para aprender alguma coisa. E aí ela pensa que está acima da humanidade. Aí vem um vírus que ela não enxerga, pequenininho, entra no corpo dela e acaba com a presunção dela se achar melhor do que os outros. Não apenas contribui para os conflitos entre os indivíduos, como gera sentimentos de belicosidade e produz perturbações lamentáveis que poderiam ser evitáveis. No caso em tela aqui, é o egoísmo. Contribui para os conflitos entre os indivíduos. E esse egoísmo é mesmo entre parentes, pais e mães, cônjuges. Não depende necessariamente do papel social, mas sim da índole do indivíduo, das experiências que ele passou e criou essa imagem de superioridade. De alguma forma, isso fica fora dos parâmetros reais da existência, porque existe um plano de vida, de reencarnação, objetivando atingir determinados alvos, visando o crescimento pessoal, correção de defeitos, desenvolvimento de qualidades. Muito bem, quando ele sai fora do trilho, ele começa a andar por vias tortuosas, ele vai saindo do caminho e vai se perdendo. Então, por exemplo, diante de uma crise profissional, o indivíduo é mandado embora, ele não sabe lidar com o luto, lidar com a situação, adoece, começa a entrar no álcool para desabafar a angústia, vira um alcoólatra ou apronta por conta do alcoolismo, e aí ele se perde daquilo que ele tinha como proposta. Provavelmente ele tinha uma vida familiar instituída através de muito equilíbrio, funcionando muito bem em termos de educação, de equilíbrio afetivo entre todos eles, e esse indivíduo começa a beber, a brigar, a se desajustar, coloca em desequilíbrio a família, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Esses elementos, esses defeitos de personalidade precisam ser trabalhados para que a gente não seja arrastado para cá ou para lá, distante das nossas propostas de crescimento. Não apenas contribui para os conflitos entre os indivíduos, como gera sentimentos de belicosidade, de resolver a coisa no soco, na briga, na guerra. E produz perturbações lamentáveis que poderiam ser evitadas. Enquanto nós temos uma dominação das emoções na personalidade, a gente não consegue exercitar plenamente o discernimento. Faço isso ou faço aquilo? Quero isto ou quero aquilo? Quando as emoções estão bagunçadas e as ideias também, o indivíduo não sabe se isso ou aquilo é melhor para ele. Às vezes ele não percebe que tem esta ou aquela alternativa, porque ele está confuso, está atormentado. A sua mente está toldada, fechada. Ao mesmo tempo, é responsável pelo vírus do ciúme, que conduz
a revolta e torpedeia todas as florações da beleza e do bem, que lhe não dizem respeito e causam contínuo mal-estar. Essa colocação merece destrinchar para melhor entender. Não apenas o egoísmo contribui para os conflitos, o egoísmo de querer tudo só para si, egoísmo que é pai do orgulho, orgulho de se achar melhor do que os outros, presunçoso. Então, não apenas contribui para os conflitos entre os indivíduos, como gera sentimentos de belicosidade, resolver as coisas na força, e produz perturbações lamentáveis que poderiam ser evitadas. As perturbações a gente pode perceber através da confusão mental, das fixações mentais, dos descontroles emocionais, enfim, uma série de perturbações que tira o indivíduo do prumo, que tira ele da clareza diante das coisas. Instável, porque é inseguro emocionalmente. Então aí vamos entender a insegurança. Por que o indivíduo tem insegurança? Porque é instável emocionalmente, né? Instável. Você está conversando com uma pessoa, insinua alguma coisa sobre ela, brincando, insinua. A pessoa já explode, ela é instável emocionalmente. Ela não tem equilíbrio, ela explode, ela estoura, ela se descabela, grita, gera um tormento danado. Parece que ela está sendo profundamente magoada, chateada, maltratada, mas é o destempero, o descontrole emocional que faz com que ela tenha essa explosão desproporcional ao fato em si. Agora, você veja, a vida, que é uma escola maravilhosa, ela tem os elementos, os instrumentos para nos educar de modo a equilibrar essas emoções. Então, tem uma hora que você se depara com uma pessoa que te provoca, depois com uma pessoa que te elogia, que te valoriza, uma pessoa que é indiferente, uma pessoa que é amistosa. Estas várias experiências que nós vamos passando com a vida vai fazendo com que o indivíduo tenha controle sobre as emoções. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito entre nós nos permitimos gritar, brigar e xingar as pessoas mais próximas de nossa vida. Então, por exemplo, provavelmente na empresa você não vai xingar o seu gerente ou vai fazer uma disputa com ele de ego, alguma coisa no sentido que ele te manda embora. Você tem que conter os seus impulsos. Então, aí você está aprendendo, tem que conter, né? Isso vai ajudando no equilíbrio. Agora, em casa, a gente não se contém. A gente se dá permissão de gritar com a pessoa, de maltratar, de falar mal da esposa, do marido, do filho, da avó, do tio, porque a gente tem essa familiaridade, convivência junto. A gente sabe que pode fazer isso, às vezes sem muitos danos, mas o que ao mesmo tempo mostra uma imaturidade de tratar mal uma pessoa que é afetuosa conosco. É uma piração isso que a gente faz. Você já se pegou fazendo isso? É super solícito, dócil com uma pessoa estranha e amarga, irritadiço com a pessoa que tem mais contato com você. É uma loucura. Um dia esta incoerência vai ser vencida através da maturidade emocional. Instável porque é inseguro emocionalmente favorece a intriga
nos arraiais onde predomina. Amplia o quadro morboso doentio dos relacionamentos doentios perversos. Aí a gente vai vendo como é construído a personalidade diante desses enfrentamentos, diante das suas qualidades e dos seus defeitos. Nós vamos construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo. Então, você, numa etapa da vida, você é super vaidoso, por exemplo, na adolescência, ou vaidosa, super vaidosa com o corpo, com o cabelo, com os dentes, com os conhecimentos. Depois passa essa fase e de repente a pessoa casa, tem compromisso com os filhos, ou com o marido, ou com a esposa. Então aquela vaidade inicial é deixada de lado porque é disfuncional. Agora tem coisas mais emergentes para cuidar. Às vezes a vaidade se sobrepõe à necessidade da família ou dos filhos, porque é dominante na personalidade. Mas invariavelmente há uma mudança dos interesses. Então isso faz com que a pessoa mude e saia daquele clima. Favorece a intriga nos arraiais onde predomina, amplia o quadro morboso dos relacionamentos doentios e perversos, que vai trazendo sofrimentos, limitações, então propondo mudança no comportamento. Quando o ser humano despertar realmente para a sua realidade de espírito imortal, que é, esforçar-se-á com todo o empenho para diluir os miasmas doentios, autossuperando-se. Vamos degustar a colocação da benfeitora. Quando o ser humano despertar, então já se pressupõe que nós não estamos despertos. Aliás, a psicologia transpessoal fala que nós vivemos num estado de consciência de sono. Lembra a hora que você acordou hoje? Você abriu os olhos, se sentiu sonolento para levantar, morosamente vai fazendo as suas coisas, escovar o dinheiro, vai escovar os dentes, tomar café, ainda naquele estado de sonolência, onde não se tem muita lucidez, clareza mental, objetividade, ainda as coisas estão um pouco perturbadas. É um estado de confusão que a gente se encontra, que ela chama aqui do indivíduo não desperto, ainda na sonolência. Esse é o estado de vigília nossa, isso daqui é apenas uma ilustração. O nosso estado normal é um estado de limites nas nossas apreensões da realidade, da nossa lucidez, né? A nossa lucidez é limitada. Então, quando o ser humano despertar, sair dessa sonolência, desse estado limitado, para a sua realidade de espírito imortal, caminhar para a sua realidade de espírito imortal. Não sou este corpo. Eu estou nesse corpo. Esse corpo é uma bênção que Deus me emprestou para a minha evolução, né? Mas é um empréstimo da divindade para o meu crescimento. Quando eu estiver consciente, ciente da minha imortalidade, isso vai resolver muitos problemas existenciais. Medo da morte, o que eu estou fazendo aqui, qual é a finalidade da vida, angústia existencial, vazio existencial, questionamentos diversos que faz parte dos nossos enfrentamentos. O espírito imortal, ciente da sua condição, ele sabe que todas essas experiências, todos os papéis sociais, são experiências de crescimento, que vai torná-lo uma pessoa adulta do ponto de vista psicológico, crescendo através dessas experiências, né? Muito bem. Diante da morte de alguém, de uma catástrofe, de uma perda, de uma situação constrangedora,
O indivíduo tem certeza que o melhor vai ou já está acontecendo diante destas situações difíceis. Porque o objetivo da vida é evoluir. Então, quando nós passamos por experiências adversas, é para evoluir. Nós podemos retardar ou otimizar os nossos passos, depende de nós. Mas nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. Então, este conceito, este conhecimento, esta concepção que nós temos da nossa imortalidade, né, faz com que a gente tenha uma postura diferente na existência, mais assertiva, mais confiante, mais otimista. Esforçar-se-á com todo o empenho para diluir os miasmas doentios, autossuperando-se. Diluir os miasmas, as doenças, as perturbações que há em nós. É interessante que André Luiz narra algumas experiências quando eles vão socorrer determinados necessitados, tanto encarnados como desencarnados, e mostra o estado de algumas pessoas tão desequilibradas, obsediadas, auto-obsediadas também, etc., que elas ficam tão atormentadas que os malfeitores conseguem encher elas de fluidos pestilentos, doentios, patológicos, e a pessoa fica com aquela massa, aquela energia densa dentro do corpo, afetando todo o funcionamento do corpo, o mal-estar que isso dá. Só para fazer uma ilustração, sabe quando a gente acorda naqueles dias nublados, o tempo fechado, escuro, por falta de sol, e a gente se sente mal, para baixo, pessimista? Isso por causa da falta do sol. Agora, imagine um indivíduo ficar toldado, cheio de energia densa em todo o perispírito, em todo o corpo. Qual é o sentimento que ele vai ter? Tenebroso, amargo, ruim, pessimista, e por aí vai. Deixa eu ver se a Thaís tem algum recado para nós aqui. Quando o egoísmo domina a pessoa, embora seja portadora de bons propósitos, o indivíduo quer fazer uma coisa, ele pode ter bons propósitos, mas os fins nem sempre são. Quando o egoísmo domina a pessoa, embora seja portadora de bons propósitos, deixa-a sempre armada contra todos, considera os demais como inamistosos e os tem como competidores, adversários, vigias do seu comportamento, sofrendo e produzindo amarguras naqueles que lhe experimentam as tenazes do rancor. Todas as pessoas passam a ser ameaçadoras. É interessante, mais uma de André Luiz. André Luiz, uma vez, sai com os benfeitores para fazer um socorro no umbral. Ele vai com os benfeitores espirituais e, no meio do caminho, a benfeitora que é diretora desse trabalho, ela fala que André Luiz não pode prosseguir com eles porque ele ainda não está preparado. E ele realmente é recém-desencarnado. E aí ele fica, antes de entrar nas cavernas lá no umbral, ele fica no ambiente esperando. E aí ele escuta um barulho, uma certa algazarra de pessoas falando, e ele vai ao encontro para ver o que é, e ele vê um monte de velhinhos e velhinhas falando, gritando, jogando lama no próprio corpo. E falando, isso é meu, ninguém pega, e defendendo a lama que cada um alega possuir. André Luiz se espanta, mas que coisa esquisita é essa? Aí ele vai saber que eles pensam que aquela lama é ouro. Por quê? Eles foram, na vida, quando encarnados, muito apegados ao dinheiro, lutavam pelo dinheiro, brigavam pelo dinheiro, eram sovinas,
egoístas, só pensavam neles. E esse pensamento doentio do dinheiro, do apego ao dinheiro, deformou a percepção deles. Eles via ouro onde existia barro, tal a perturbação que eles se encontravam. Só para ilustrar a questão que estamos tratando no livro. Depois o avô de André Luiz é resgatado, é levado para uma cidade espiritual, etc. O egoísmo individual fomenta o de natureza coletiva, abre espaço para as graves e infelizes condutas preconceituosas por considerar tudo quanto não é resultado do seu labor como de natureza inferior. Aí proliferam as aversões às etnias, religiões, partidos políticos, filosofias, comportamentos sexuais e tantos outros responsáveis por calamidades morais inomináveis. A pessoa defende o partido, a ideologia, as suas coisas como mais importantes de tudo. A mente está tão perturbada que ela faz uma supervalorização das suas coisas em detrimento dos outros e vive um tormento, né? Porque se você compra um carro e o seu vizinho compra um ano mais novo, você vai ficar louco porque ele comprou um melhor do que o seu. Aí você compra um mais novo, ele compra outro mais novo. E aí vai aquela briga indireta, desnecessária, mas com sentimentos doentios dentro do indivíduo. Ele faz a inferência de que o outro está querendo copiá-lo, está com inveja e quer ter mais do que ele. Mas é ele que está fomentando aquela briga desnecessária. E olha, não é só comprar carro, não, é qualquer coisa. É um anel que custa R$ 5, que a amiga ou amigo põe no dedo, o outro quer comprar um de 10 e por aí vai. Então o indivíduo vê competição onde não existe, provocação onde não existe, e assim vai. Aí a gente percebe que a percepção dele está distorcida. Ele está vendo que não existe. Ele dá vida ao que não existe. Uma suposta competição. Na raiz dos conflitos psicológicos, sempre estão unidos o egoísmo com a máscara que tenta disfarçá-lo e a culpa do egoísmo e a culpa defluente da forma de viver e relacionar-se com as demais pessoas e com a vida. O egoísmo junto com a máscara que tenta disfarçá-lo. Até o modo do egoísta ou do invejoso olhar o outro revela, estampa o descontentamento de outro ter alguma coisa melhor ou de outro se apresentar como uma ameaça. Então imagina que está uma roda de amigas ou de amigos, todo mundo bem vestido para uma festa que vão, e aparece uma super bem vestida ou super bem vestido. Os outros com inveja, aqueles que têm inveja, não é uma regra, obviamente, mas estamos falando do ciumento, do invejoso, do egoísta. E essa pessoa que tem mais inveja vai colocar defeitos ou vai enaltecer de forma sarcástica a roupa da outra pessoa. Fica estampado na cara o modo de olhar, o modo de falar, né? O descontentamento de ver alguém melhor do que ela. O ser humano, porém, avança inevitavelmente do instinto para a razão, dessa para a intuição, para a angelitude, o que significa sair da ignorância, da treva do obscurantismo, para a luz do conhecimento,
para a conquista da sabedoria na qual se fundem o intelecto com o sentimento. A hora que a gente despertar, sair daquele sono que nós nos encontramos e saber que todos nós, sem exceção, estamos avançando, crescendo, estes sentimentos inamistosos vão ser superados. Como dizem os benfeitores, nós vamos ver no suposto adversário um benfeitor que ajuda a crescer, porque quando ele aponta um defeito nosso que a gente não enxerga, ele está nos ajudando. Bom, e por consequência das nossas convivências sociais, interpessoais, nós vamos trocando experiências, aprendendo com esse, com aquele, dando alguma coisa, recebendo, enfim, nós vamos melhorando. Porque esse egoísmo, essa ideia de que vai faltar, não vai faltar nunca. Deus a gente poderia dizer figurativamente que o universo é rico, Deus é rico. Os recursos que o universo tem são infindáveis. E a gente fica com medo de perder uma coisa, de não ter mais, como se fosse acabar, como se o mundo se reduzisse somente àquilo lá. Deixa eu ver algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes que congratulamos que estejam conosco, aliás, sempre conosco, para trocar essas ideias de desafios e soluções na nossa vida. Olá, Dr. Mário, ok, obrigado por avisar. Não, esse daqui é da Thaís, ok, Thaís, desculpa, é a hora que eu estava chegando. Eliana Prudente, bom dia, amigos da RBN. Ao Dr. Mário, que oportuno esse assunto de hoje. Sim, que oportuno esse assunto de hoje. Parabéns e compartilhando com todos. Gratidão. Muito obrigado, Eliana. Leopoldina Santos, bom dia, cheio de coração para nós. Eliana Prudente, bom dia, Dr. Mário. Já não acordo mais dessa forma em acordo. Eu acordo, faço minha prece, mas não tenho mais essa reação. Sou espírita em evolução sempre. Muito desperta, acredito que estou a caminho da evolução. Sem dúvida, você, todos nós. E dá a mão para a gente ir tudo junto, Eliana. Sueli Preto, bom dia a todos. Um final de semana abençoado para todos nós. Edson Giraldelli. Bom dia, Dr. Mário. Sou de Santo André. Bom dia, Edson. Pedro Paulo. Bom dia, que a paz e a luz de Jesus seja com todos nós, sempre. Muito bem, continuando o nosso estudo. Trabalhando nós mesmos, aprendendo a nos superar, aprendendo a crescer, aprendendo a evoluir, aprendendo sempre. Esse insensível inimigo do progresso espiritual do ser humano é contraditório e selvagem. Ao ser identificado, porém, começa a perder o seu predomínio sobre a sua vítima. Começa a diluir-se mediante o esforço do bem a que todos devem aspirar e a fatigar-se por consegui-lo. Quando a pessoa se dá conta do seu egoísmo, do seu ciúme, do seu orgulho, ele fica mais atento no que está fazendo. E a vida vai trazendo ajudas, às vezes diretas ou indiretas, para o indivíduo mais se perceber e trabalhar a si mesmo. Então, esse conhecimento que nós temos dessas questões, devemos trabalhar. Por exemplo, pegar no caso egoísmo. Você é egoísta, não abre a mão, não dá nada para ninguém, não se preocupa com ninguém, mas quer superar o egoísmo. Compra uma cesta básica ou compra um pacote de açúcar ou de farinha e leva lá no centro ou na igreja que você frequenta. Então, olha, é uma doação. Toda semana faz isso, ou uma vez por mês. E aí você pode refutar e dizer, mas eu não estou fazendo isso com sentimento de fraternidade.
Realmente não está. Mas com o tempo você vai desenvolvendo o sentimento de fraternidade, de solidariedade. Isto a gente desenvolve, nós temos isso em potencial. Então vai exercitando que daqui a pouco você começa a sentir interesse pelo outro que está recebendo, querendo ajudar cada vez mais, tendo amor pela pessoa. É questão de tempo. Não pensa que você vai ficar enterrado dentro de você nesse egoísmo ad eterno, mas vai mudar inevitavelmente. É uma determinação da vida. Você não escapa disso, nem eu, nem ninguém. Ao ser identificado já foi. Os antídotos para o egoísmo são o altruísmo, a aspiração pelo bem, pelo bom, pelo belo, pelo amor, em toda a sua plenitude. Cabe ao ser humano manter vigilância constante contra esse mal que predomina em sua natureza. Vou repetir essa última colocação. Está aqui a receita, que não é mágica, mas é uma orientação. Os antídotos para o egoísmo são o altruísmo, a aspiração pelo bom, pelo belo, pelo amor em toda a sua plenitude. Cabe ao ser humano manter vigilância constante contra esse mal que predomina em sua natureza. E, ao mesmo tempo, a gente vai investindo, fazendo o bem, aprendendo a fazer o bem, aprendendo a doar, e a gente investe. Investir é um termo psicológico usado na psicanálise também, do comportamento em cima de uma ideia, de uma coisa que nós queremos alcançar. Então, vamos investir no bem, no conhecimento, na melhoria, para melhor aproveitar a nossa estada aqui no planeta. Nós já estamos reencarnados, já fizemos um planejamento reencarnatório. Vamos aproveitar para resolver, para cumprir o desafio que nós nos propomos ao reencarnar. Lembrando aqueles 2 ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda a saber o que fazer. Os 2 ensinamentos, espíritas, amai-vos, e segundo, instruí-vos, ou pode ser trocado a forma de dizer essas 2 frases. Espíritas, instruí-vos e amai-vos. Isso faz com que a gente cresça, se instruir, angariar conhecimento, desenvolver capacidades, transformar essas capacidades em ação, fazendo o bem. Assim a gente vai crescendo incessantemente. Bom, nosso tempo está se esvaindo. O livro que nós estudamos faz parte da série psicológica de Joana de Deus, Rejubila-te em Deus. O tema é autossuperação. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando sobre autossuperação. Mais alguma coisa. Não, já esgotei o que eu tinha que falar. Autossuperação, então, é melhorar esses comportamentos, é superar o domínio do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme e todos os defeitos que temos. Veja bem, é autossuperação e não é massacre, autoestima, autodestruição. Nós temos que ter compaixão por nós mesmos. Nós devemos nos tratar bem para que possamos tratar bem o outro. Então, vamos nos tratar bem, parar com essa ideia de autoflagelo que a gente traz dos séculos passados, achando que mortificando a carne nós nos espiritualizávamos, né? Ao contrário disso, nós nos neurotizávamos, psicotizava, esse é o nome, diante da vida, só piorando o nosso quadro evolutivo. Ao contrário disso, vamos nos tratar bem, nos respeitar, fazer o bem constantemente. Um beijo para todos e até a próxima semana. Até lá. Você acompanhou Desafios e Soluções.